Olá, boa noite. Tudo bem? Funcionando o microfone? Direitinho? Beleza. Deixa eu ver como é que eu me posiciono aqui. Pessoal, o tema que a gente traz então para trabalhar na noite de hoje: suicídio, espiritismo e prevenção. Nós estamos em setembro, e setembro é um mês que tradicionalmente se trata do assunto prevenção ao suicídio. Setembro amarelo, né? Como é conhecido. Talvez esse tema para vocês ele seja algo distante. Talvez ele pode estar bem próximo. Mas a questão é que, segundo a OMS, cerca de uma pessoa por minuto se suicida no mundo. Então esse é um número alarmante. E ele pode estar bastante próximo de nós. O nosso papel aqui nessa noite é o de instruir, de passar informações que auxiliem, seja para os que estejam aqui, talvez com ideias fixas, de sair da vida pela porta do suicídio. Pode estar acontecendo conosco, pode estar acontecendo com os nossos próximos. Então é importante que a gente conheça o tema. Eu começo aqui com uma pequena historinha, real historinha, para nos ajudar a contextualizar. Suicida. Quando o suicida acordou no mais além, trazendo a chaga em sangue que abrira em si mesmo, gritou espantado para os céus: meu Deus, onde a morte que eu entrei? Uma voz, porém, lhe respondeu aos ouvidos da consciência profunda: meu filho, sairás da morte tantas vezes quantas forem necessárias, mas da vida jamais. Então, é uma frase, é um pequeno trecho, na verdade, né, da obra Recados do Além, ditada por Emmanuel para Chico Xavier. É muito interessante a gente pensar sobre isso. Podemos sair da morte tantas vezes quanto necessitarmos, mas da vida jamais. Porque nós somos um espírito imortal vivendo uma experiência carnal. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Quem morre é o corpo. O espírito vai. E ao contrário da nossa intenção, pode ser que esse entendimento nos dê uma ideia enganosa de que se a vida não está boa, se eu não vejo motivos para continuar vivendo, se os sofrimentos se acumulam, pode ser uma porta interessante. Eu sou um espírito imortal, eu vou abreviar a vida, eu vou abreviar o sofrimento. O ponto é que o suicídio, ele é uma porta de saída enganosa. Por que ele é uma porta de saída enganosa? Vejam, o Espiritismo nos ensina que não existem dois tipos de mortes iguais. Que cada um no lado de lá, após a morte do corpo, vai encontrar uma realidade diferente um do outro. Pode ter sido o mesmo tipo de morte, mas talvez não foi o mesmo tipo de vida. Pode ser o mesmo tipo de morte, mas talvez são espíritos de idades diferentes, com vivências diferentes, com crenças diferentes. Mas existe uma característica a que todo suicida não escapa: desapontamento. Porque aquele que foge da vida pela porta do suicídio, ele espera o quê? Encontrar o fim do seu sofrimento. Encontrar o fim da sua angústia. E ele se desaponta porque o que ele encontra do lado de lá é vida, e vida em abundância. O suicídio, ele não resolve o problema. Então, aquilo que me motiva a sair por essa porta, que está dentro de mim, que não está fora, não está nas pessoas, não está nas situações, não está nas coisas, está dentro de mim. Eu carrego comigo. E eu me dou conta que
ao acordar do lado de lá, aquilo que me motivou a sair pela porta do suicídio continua em mim. O sofrimento continua em mim. Então, ele não resolve o problema ou a crise de consciência que motiva o suicídio. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o suicida normalmente permanece em grande estado de perturbação no mundo espiritual. Ele é um estado relativamente prolongado, na maioria das vezes. Não dá para se dizer sempre. Porque imaginem o seguinte, a nossa vida ela tem um plano mestre. Nós viemos aqui para executar uma série de coisas. Para isso nos foi preparado um corpo físico, com uma certa cota de vitalidade, que precisa perdurar por um certo tempo. Quando a gente abrevia o tempo de vida, eu acordo do lado de lá com toda essa carga de fluido vital, de fluido animal ainda impregnada no meu perispírito. E isso é causa de muito sofrimento, causa de muita perturbação. O suicida, há muitos relatos de que ele se fixa no momento da morte. Então não é incomum relatos de suicidas que repetem o momento fatal indefinidamente, às vezes por anos. Então, se eu pulei de um local alto, eu vou reviver esse momento constantemente. Então eu vou me ver caindo. E quando eu alcanço o solo, novamente eu estou lá em cima de novo. E aí eu me vejo caindo de novo. E isso pode perdurar por anos, é um estado de perturbação. E pode permanecer ligado ao corpo físico por muito tempo. Ao contrário do que a gente pensa, uma vida longa, a velhice, ou até uma doença mais prolongada que vai fragilizando o corpo, é uma bênção para o espírito, para nós espíritos. Porque ocorre um desligamento parcial. O corpo vai enfraquecendo, o espírito vai se libertando e por ocasião da morte o desligamento é mais fácil. Claro que isso depende do tipo de vida que cada um leva. Se eu levo uma vida muito material, se eu gosto muito das sensações do corpo físico, se eu busco só isso durante a minha vida física, então eu terei mais dificuldade de me desligar do corpo físico. Mas o suicida, ele fica preso por um largo tempo. E é comum eles relatarem, depois que alcançam algum equilíbrio, que eles acompanharam a decomposição do corpo físico. Com o cheiro, a umidade, a cova, os vermes, é terrível, é terrível. Quando tiver oportunidade de reencarnar, poderá ser longe da família ou dos entes queridos. É comum isso também. O suicídio ele acaba reencarnando, às vezes, numa região distante, com pessoas estranhas, às vezes espíritos mais embrutecidos, mais atrasados. Espíritos que precisam receber um filho naquele estado de perturbação. Muitas vezes ele não tem permissão para imediatamente voltar a encarnar junto com os seus entes queridos. Então, numa próxima oportunidade de vir para cá, porque ele vai precisar, assim como todos nós, se sentirá num ninho estranho. Se sentirá que, nossa, as pessoas são esquisitas, elas não conheço, não me pertencem. Eu não sou daqui, eu não me sinto em casa. Poderá renascer com forte tendência a repetir o ato. Uma vez que saiu por essa porta, nas futuras existências ainda precisará resolver essa questão. Se antes eu me acovardei das situações da vida e saí por essa porta, numa próxima vida eu carrego isso comigo. Eu terei que enfrentar isso novamente. A mesma dificuldade, a mesma tentação. E por último, poderá precisar de 2 a 3 reencarnações para voltar a ter uma encarnação com saúde normal. Porque no mundo espiritual, a intenção é tudo. O espírito que acredita matar-se afeta de tal forma o seu perispírito que ao reencarnar, ele não consegue formar um corpo sadio.
Gente, 2 ou 3 encarnações para voltar a ter um corpo sadio, a gente está falando de 300 anos. 200, 300 anos. Não é regra, mas são relatos que nós já temos na literatura espírita. Então ela é uma porta enganosa, porque além de eu não resolver o que me motivou a sair pelo suicídio, eu ainda acumulo outras tantas tragédias, outras tantas dores, outros tantos sofrimentos, me afasto dos entes queridos. É uma porta enganosa. Não se iluda, a morte não é o fim. Bom, se a morte não é o fim e eu carrego dentro de mim essa tendência, essa vontade, essa necessidade de sair pela porta do suicídio, qual é a solução? Qual é a solução? Se morrer não é a solução, qual é a solução? Nada novo, pessoal, nada novo. A solução é a lei do amor. 2 frases aqui bastante batidas, que até de certa forma perderam bastante o sentido para nós, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei de amor. Tá, mas e de fato, o que isso diz para mim? Imaginem vocês precisando confortar, instruir alguém que guarda essa ideia fixa do suicídio, vocês simplesmente ditarem essas 2 frases e nada é a mesma coisa, porque a pessoa que não consegue nem resolver essas próprias questões, que se encontra num estado de perturbação, que entende que a vida não é mais útil para ela, vai fazer o quê com essas 2 frases? Nem a gente compreende o que elas significam de fato. Aquele que guarda ideias suicidas anda longe da lei de amor. O que é a lei de amor? É você ocupar sua força, sua vitalidade, sua inteligência, uma parcela do seu tempo para diminuir a dor do outro. Seja qual for, para ajudar num trabalho físico, num trabalho intelectual, carregar o seu fardo e ajudar o seu irmão a carregar o dele. Isso é a lei de amor. O suicida, a pessoa com tendência suicida, ela está tão presa dentro das suas questões, o mundo é tão cinza para ela que ela não consegue ver motivação para isso. Está focado nas suas dores, nas suas decepções, com total falta de esperança e expectativas. Mas se essa é a solução, como é que a gente faz? Isso vale para nós todos, tá? O amor não nos chega de repente, não brota de repente. A gente não ama porque quer. Realizar exercícios de amor. Amor é uma prática. Pensem num esportista. Ele não nasceu campeão. Ele nasceu sem experiência naquele esporte. Mas a força de vontade, a dedicação, a persistência, o talento fez ele chegar a ser campeão naquela modalidade. O que isso significa? Repetição, treino, repetição, treino, repetição. Ele foi até o local onde acontecia o treino. Ele se predispôs a estar lá, ele se esforçou. Aprender a amar é a mesma coisa. A gente precisa se colocar nos locais para exercitar o amor. Para ocupar um pouquinho do nosso tempo, pode ser um pouquinho da semana. O Carlos aqui fez um convite a todos de virem aqui, né? Repete para nós, Carlos, qual é o dia e o horário? Quarta-feira, 19 horas até as 20 horas. Venham conhecer, venham se envolver, venham praticar. Começa por aí, começa pequenininho, mas depois você vai um pouco mais e um pouco mais. E a partir do momento que você perceber que, embora você acredite que para você não tem mais solução, mas você se percebe sendo a solução na vida do outro, ou sendo parte dessa solução, isso tem uma força. Isso é como um sol que brilha dentro, que nasce e que pode se expandir. O amor é fruto do tempo, da experiência
da convivência com coisas, com seres. A palavra aqui convivência está grifada porque você não ama quem você não convive. Como é que você vai amar se você não convive, se você não entende, se você não conhece, se você não está próximo? E isso acontece dentro de casa. Nós moramos na mesma casa, não necessariamente convivemos. Não trocamos, não nos relacionamos. É por isso que tragédias acontecem sem que os pais, ou sem que os filhos, ou sem que os irmãos sequer percebam. Porque falta o convívio. Venham aqui conviver com o Carlos e a turma na quarta-feira, para ver o que tem. Vai ser um trabalho simples, né? Não vai precisar saber nada, né? O que tiver que aprender, vai aprender. Amor é um olhar de profundidade. Ao contrário do que a gente faz com muita facilidade, que é pegar uma pessoa, colocar um rótulo nela e dizer essa pessoa é isso ou essa pessoa é aquilo, e depois desse ponto você só olha na superfície e aquela pessoa já está rotulada. Amar é olhar com profundidade, é conhecer, é entender, é respeitar. Esse é o caminho. Esse é o caminho para evitar essa tragédia. Então, para aquele que guarda a ideia do suicídio como única saída, eu faço a seguinte proposição. Já que a sua vida não tem valor para você e você está prestes a colocá-la fora, aproveita, então, que ela vai ser desperdiçada mesmo e dedica ela para o outro. Faça algo útil do seu tempo, algo útil da sua vida. E aí você vai notar, com o passar do tempo, que o sentido da vida vai florescer dentro de você. Setembro Amarelo, prevenção do suicídio. Como é que a gente faz para tratar com pessoas próximas a nós que estejam demonstrando a tendência ao suicídio, ou que já tenham falado sobre isso, ou que já tenham deixado uma carta, ou que já tenham tentado? Dialogar com bondade e paciência. O que é dialogar com bondade e paciência? É mais ouvir do que falar. É compreender, não é punir, não é cobrar, não é ser exigente, ser rigoroso, aplicar pena, punição. Isso só reforça a ideia para o suicida de que realmente ele não tem jeito, de que realmente a vida não vale a pena. Ouvir, dialogar com bondade e paciência, sem julgar, sem querer mudar o outro, apenas compreenda, é só isso que precisa. Compreenda. Estimule a valorização pessoal, porque aquele que guarda a ideia do suicídio não consegue enxergar valor em si, não consegue enxergar valor na própria vida. Estimule a prática do bem, porque aqui está o remédio. E aí, pessoal, se você vai estimular alguém a fazer a prática do bem, não dá para você falar assim, olha, quarta-feira, lá no Centro Espírita Libertação, vai lá que vai ter uma coisa boa para ti. Não funciona. Você tem que pegar na mão da pessoa e dizer assim, vem comigo, que eu vou te levar num lugar legal. Vou te mostrar uma coisa bacana, vem comigo. E você tem que ir junto. E vai ser maravilhoso para você e para a pessoa. Mas e se for tarde demais? E se alguém próximo a mim já partiu por essa porta? Recentemente ou há algum tempo? E se for tarde demais? A questão é que nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais porque a gente abriu a nossa fala dizendo que somos espíritos imortais em experiência. Embora aquele que saia pela porta do suicídio encontre decepção, passe um período muito longo de sofrimento, até se reabituar, gaste bastante tempo,
ele terá quantas oportunidades ele precisar. Quantas? Infinitas, porque Deus é um Pai de amor. Mas como é que a gente age? Como é que eu ajo em relação a isso? Né? Eu que tive uma pessoa próxima de mim, como é que eu faço? O primeiro e talvez o mais importante ponto: não se permita pensar e falar mal da pessoa que foi. Isso significa que, inclusive, ter lembranças ruins não é bom. Lembranças tristes, ficar relembrando os momentos tristes, os momentos de briga, de discussão, ou achar que a pessoa talvez seja até uma ingrata porque ela tinha tudo e abandonou. Não. Se vocês encontram na rua uma pessoa que é necessitada de auxílio, carente de tudo, vocês vão lá importunar a pessoa? Vocês teriam coragem de fazer isso? De ir lá importunar a pessoa, tirar do lugar, jogar um balde de água fria, tirar as coisas dela? Vocês fariam isso? Aí eu pergunto, por que vocês fariam isso com as pessoas que vocês amam? Quando a gente pensa, quando a gente sente algo negativo sobre alguém, essa pessoa recebe. Nós temos um corpo físico, ele é como se fosse um grande filtro, eu recebo essas ondas de choque e meu corpo ele me protege. Pouco eu percebo, apenas as pessoas mais sensíveis. Mas o desencarnado não tem mais um corpo físico. E aquele que se encontra em estado de perturbação vai receber essas ondas de choque com toda a força. Ele vai receber ideias de recriminação, ideias de culpa. É como se estivessem chicoteando ele. Não permita que os outros falem mal. Você não é obrigado a alimentar a curiosidade alheia. Infelizmente, há muita curiosidade mórbida. Os vizinhos, os amigos, aqueles que você encontra na rua, que ouviram falar que aconteceu uma tragédia, vão querer te perguntar: o que aconteceu, como é que foi, como é que não foi, quem foi que achou. Gente, vocês não têm obrigação. Lembrem-se que se vocês derem detalhes de dor sobre o acontecido para uma pessoa, essa pessoa falará daquilo para outras tantas pessoas. E isso se multiplica. É falta de caridade. Ao contrário, o que é importante? Lembre-se dos bons momentos, aqueles que trazem bons sentimentos. Se os últimos anos não estavam bons, havia muito atrito, muita briga, muita discórdia, lembre-se da infância, de quando ele ou ela era apenas um menininho, uma menininha que brincava, que corria, que fazia bagunça. Lembre-se de momentos felizes, sinta-se feliz, procure sentir-se feliz e tenha certeza de que ele está vivo. Apesar de estar num estado difícil, você consegue auxiliar com o seu sentimento. Só que não basta apenas lembrar, tem que sentir, porque o sentimento é o que impulsiona, é o que dá força. Por isso que lembrar-se dos momentos bons é um método muito eficiente para alcançar aquele parente, aquele amigo querido que saiu por essa porta triste. Ele vai receber isso como se fosse um abraço, como se você chegasse para ele com um cobertor para aquecê-lo numa noite fria. Faça isso repetidas vezes, durante anos, porque ele vai receber. O sentimento de quem ama é um abraço que alcança longe. Ore diariamente, orar, porque muitas vezes eu posso estar até me sentindo incapaz de emanar sentimentos bons. Pelo menos não emane os negativos. Evite de lembrar das coisas que te entristecem. E peça ajuda. Aqui, mentalmente, peça ajuda para os seus mentores espirituais, para os seus amigos espirituais, para quem pode interpelar, para quem pode intervir. Gente, se vocês soubessem
o quanto um pedido de ajuda verdadeiro nosso movimenta na espiritualidade, o que eles fazem de esforço, de dedicação, o que eles se empenham para ajudar, para amenizar. Não desprezem essa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu, pelo qual, pelo simples pensamento, a gente alcança os nossos irmãos que estão em condições de auxiliar quando a gente não se encontra. Faça o bem e dedique a ele ou a ela. Temos um tempinho ainda. O Divaldo Franco, conhecem, né? Ele conta uma história de quando ele era muito moço ainda. Ele tinha 6 anos e uma das irmãs dele suicidou-se. Anos depois, quando ele já havia fundado a Mansão do Caminho, que é uma casa, né, na Bahia, que recebe crianças, mais de 5.000 crianças todos os dias, que recebem educação, comida, roupa, tudo de graça. Quando ele já havia fundado a Mansão do Caminho, ele pediu para o irmão dele mais velho, que era delegado de polícia, que o levasse a uma casa de damas, porque ele estava muito impressionado com a situação dessas moças e dos filhos delas, principalmente. E ele queria iniciar um projeto. Ele queria resgatar essas crianças que muitas vezes estavam ali convivendo com as mães, atendendo seus clientes naquela situação vexatória, né? E que certamente serviria de péssimo exemplo para eles. Ele queria iniciar um projeto e recolher essas crianças. E ele conseguiu, foi até os locais, ele disse que ele viu coisas assim de entristecer. E ele começou com 10 crianças. E esse projeto ele dedicou para a irmã. Ele fez esse projeto em nome da irmã. Anos depois, na Mansão do Caminho, chegou uma orfanzinha, reencarnada. Era a irmã dele, que viveu alguns anos, poucos anos, provavelmente para complementar o tempo que faltou da última existência, e aí ela se foi de novo. E aí ele recebeu o relato da espiritualidade de que tudo aquilo que ele fez em nome daquelas crianças, naquela situação bastante difícil, a irmã recebeu como bênçãos, como alegria. Então, façam o bem e façam em homenagem àquela pessoa. Veja como a gente tem ferramentas, e são todas coisas simples, né? O mais difícil é a gente sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo. Mas tem certas coisas que a gente não deve ficar pensando muito, não. Se a gente pensar, a gente não faz. Então, chegar quarta-feira que vem, 19 horas, vocês vão sair de casa e vão vir para cá. O que eu vou fazer? Não sei o que vocês vão fazer aqui. Vocês vão vir e vão falar com o Carlos. Comecem por algum ponto. Comecem por algum lugar. O movimento é importante. Então, pessoal, o que nós tínhamos para tratar na noite de hoje sobre esse tema, na intenção de esclarecer, trazer algumas ferramentas, né? Algumas coisas que possam ser úteis na prática, nós trouxemos. Né? O nosso amor, o nosso sentimento carregado de amor, ele é como uma pequena plantinha que nasce num solo árido. Ela pode começar fraquinha, ela pode começar frágil, tenra, mas tudo tem um começo. As grandes árvores, algum dia, foram pequenas plantinhas. E se a gente nutrir esse sentimento, ele cresce, ele se desenvolve. E ele é a principal defesa contra o suicídio. A principal defesa. Ok? Vamos à prece final, então? Senhor, na noite de hoje, aqui reunidos para estudar, para conhecer, em Teu nome aqui estamos. Que possamos
com aquilo que aqui conseguimos alcançar na noite de hoje, levar para o nosso dia, para a nossa vida prática, para aqueles que conosco convivem, através do exemplo, através da instrução, e que possamos, vibrando paz e amor, alcançar estes irmãos que sofrem, que não veem sentido na vida, que procuram extinguir a principal oportunidade de redenção que Deus nos dá. Que possam esses irmãos, no momento supremo, receberem o auxílio de que precisam para voltar atrás, para regressar, para dar à vida a oportunidade de que ela precisa para nos mostrar um caminho saudável, de desenvolvimento, de crescimento, de felicidade. Que o Pai ampare a todos os presentes, que possamos carregar para os nossos lares as bênçãos que aqui colhemos, assim seja.